Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8. Aleluia. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã bem cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Amém? Somente até aqui. Os irmãos podem sentar em nome do Senhor Jesus. Aqui não é a primeira vez, mas várias vezes os fariseus, escribas, tentaram de várias vezes pegar Jesus falando contra a lei de Moisés. E aqui não é diferente. O texto diz que logo depois que Jesus foi para o Monte das Oliveiras, a Bíblia diz que quando ele volta para o templo, os escribas trouxeram uma mulher pega no ato de adultério. E aí a gente começa a ver que de fato quando eles trouxeram esta mulher, eles trouxeram com a intenção de que Jesus falasse contra a lei de Moisés, ou até mesmo trouxesse outro tipo de ordenança para que eles pudessem condená-lo, como mais um, ou crucificá-lo como alguém que estava tentando acabar com a lei de Moisés. E de fato a lei de Moisés em Levítico capítulo de número 20, se você quiser acompanhar, Levítico capítulo 20, versículo 10, na lei de Moisés, de fato a mulher que era pega no adultério deveria de fato ser morta segundo a lei. Se um homem adulterar com uma mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. A lei dizia que se um homem ou se uma mulher fosse pegado no ato de adultério, os dois morreriam. Só que o texto está dizendo aqui que trouxeram uma mulher. Não aparece o homem aqui nesse texto, apenas trouxeram uma mulher. E alguns outros teólogos debatem dizendo que esta mulher poderia ter sido pega no ato de adultério pelo fato de ela ter tido carta de repúdio e não de divórcio, tendo outro relacionamento sem se divorciar. Porém, a Bíblia diz que ela foi trazida diante de Jesus. E quando eles trazem diante do Senhor, a Bíblia diz que Ele continua escrevendo na terra ou na areia. Ele continua escrevendo. E se nós seguirmos o texto do versículo 9, no capítulo 8, versículo de número 6, isso diziam eles, tentando para que tivessem de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando inclinada, se escrevia na terra. Ele olha para a multidão e ele diz: aquele que está sem pecado. Ele não está falando aqui de pecados que nós cometemos no dia a dia, até porque o apóstolo João escreve dizendo que aquele que diz que não peca, já pecou, é mentiroso. Porque de fato pecamos contra Deus de várias formas. Pecamos às vezes com nossos pensamentos, pecamos às vezes da forma que falamos, pecamos com palavras, pecamos com gestos, pecamos até mesmo em não fazer o que deveríamos fazer. O apóstolo Tiago diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então nós pecamos diariamente. O pecado na vida do cristão precisa ser acidente e não uma prática. Mas quando o Senhor olha para aqueles homens e diz: quem dentre vós está sem pecado, atire a primeira pedra, ele estava confrontando os fariseus. No capítulo 5 de Mateus, o versículo 27, nós falamos semana passada, Jesus começa a ensinar a respeito da lei e a respeito da graça. E olha o versículo 27 que ele diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar
olha para os escribas e diz assim: quem dentre vós está sem pecado? Jesus, conhecendo o coração deles, olha e pergunta para eles. E naquele momento o texto diz que desde o mais velho até o mais moço deixaram as suas pedras no chão e foram saindo um após o outro. E a Bíblia diz que quando o Senhor olha para aquela mulher, Ele diz: onde estão os teus acusadores? Senhor, nenhum deles ficaram. E Jesus diz: nem mesmo eu te condeno. Vai e não peques mais. A oportunidade que Jesus dá àquela mulher é interessante, porque aprendemos muita coisa aqui. Primeiro, porque os escribas e fariseus trouxeram aquela mulher diante de Jesus? Porque o pecado dela foi descoberto. Só que Jesus, conhecendo o coração deles também, confrontava eles dizendo: é muito fácil nós confrontarmos alguém que foi pego no pecado. É muito fácil nós olharmos para alguém que o pecado dele ou o pecado dela foi exposto. E às vezes na vida nós, como seres humanos, pensamos que existem pecados maiores do que outros. Pensamos que o pecado do outro é maior, ou o pecado que o tal cometeu é maior. E aí, infelizmente, nós esquecemos de olhar para a graça de Cristo. Quando Jesus olhou para esta mulher, Ele não está dando autonomia para ela pecar, Ele não está dando autonomia para ela fazer o que quer. Não, o que Ele está dizendo é que é necessário que de fato ela seja tratada. Mas também o coração dos escribas aqui, era necessário que eles se convertessem, mudasse a rota, mudasse a atitude, porque somente assim eles estariam entendendo qual era a vontade de Deus. Jesus disse certa feita: esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração se afasta de mim. O que é isso? É Deus olhar para o nosso interior, para o nosso coração, e ver que muitas das vezes, como a gente falou domingo passado, existem pecados costumeiros, é exatamente o que o diabo quer. Porque pecado continua sendo pecado. Mas repare como nós normalizamos muitos pecados, como o da fofoca. Repare como nós normalizamos pecados como o pecado da mentira. Repare como muitas das vezes nós condenamos atos que de fato são pecadores e pecados que não agradam a Deus. Mas quando nós, como o apóstolo Tiago em capítulo 3 diz, que todo homem precisa refrear a sua língua, porque a língua é como um fogo, a língua é como um grande bosque, incendeia-se com um palito de fósforo. Assim também é a língua que não é dominada pelos homens. É por isso que nós todos os dias devemos entrar na presença de Deus e dizer: Deus, me ajuda a eu te agradar com as minhas obras, Senhor. Me ajuda a eu entrar na sua presença, não com o coração puro, não com o coração sujo, mas com o coração limpo, com o coração puro, porque somente assim nós vamos poder agradar a Deus de verdade. Porque a intenção de cada crente deve ser esta. Paulo disse que nós não devemos nos embaraçar com as coisas desta vida, mas agradar aquele que nos alistou. Quando eu e você entender que nós temos que agradar a Deus, nós não vamos nos envolver com outras coisas, nos embaraçar com outras coisas. Porque a mesma tática que Satanás fez há mais de 2000 anos atrás, ele faz nos dias de hoje. Ele consegue nos prender, porque enquanto nós estamos olhando para o outro, achando defeito no outro, nós não estamos conseguindo ver o que está em nós. E o que mais me chama a atenção é no capítulo 7 de Mateus. Jesus fala: não julgueis para que não seja julgado. E o que ele diz: como você quer tirar o cisco do olho do seu irmão, tendo uma trave no seu? Esses dias nós conversávamos com alguém, fazíamos uma visita, conversávamos o mundo que estamos vivendo. Você vê como Satanás tem conseguido dominar essas pessoas? E pior, o diabo, ele consegue manipular a igreja, muitas das vezes, as pessoas, e ele consegue paralisá-las, e elas não conseguem cumprir o propósito de Deus. Lembra que foi lido ontem? Jesus disse: vocês são o sal e são a luz. Mas ele disse: se o sal for insípido, com que se há de salgar? Nada mais presta. E nós conversávamos essa semana, mas sobre alguns assuntos que estão acontecendo, mas o governo, isso, aquilo, outro. E eu disse assim: irmãos, nós estamos vivendo nos dias de hoje exatamente o que o Senhor Jesus disse. A igreja foi levantada para condenar o pecado, fato. A igreja foi levantada para
repreender o pecado, para acusar o pecado. A igreja foi levantada por Jesus para ser luz deste mundo. A igreja foi levantada para combater o pecado. A igreja não pode se associar ao pecado. E o que o diabo faz? O diabo faz muita gente se sujar ao ponto de ele não ter mais moral para condenar o pecado. Mas muitas das vezes o diabo age com artimanhas para tentar fazer você fazer coisas que não agradam a Deus, para quando você chegar ao culto, você entrar na igreja, mas não entrar na presença. Aí muitas pessoas recebem, muitas pessoas são alimentadas pela palavra, muitas pessoas sentem Deus, muitas pessoas adoram a Deus, e muitos entram e saem da mesma maneira, porque não conseguem sentir a presença de Deus. Por quê? Porque infelizmente o diabo conseguiu cegá-las ou prendê-las. É por isso que o mundo está do jeito que está, e a única força que tem para mudar este mundo aí fora é a igreja. O único poder na terra que tem para mudar este mundo do jeito que está é a igreja. Mas quem é a igreja? Nós somos a igreja. Mas para condenar o pecado, nós precisamos estar limpos. É por isso que você vê hoje muitos escândalos lá fora. É por isso que ninguém mais tem lá fora moral ou voz para dizer que isso é errado, aquilo é errado. É por isso que muitos pastores não têm mais condição de falar que corrupção é pecado, porque são corruptos. É por isso que tem muita gente que não pode falar que adultério é pecado, porque estão no adultério. Não é só a prática, é a intenção do coração também. Mas Jesus, nesse último tempo, quer avivar um povo que possa ser limpos pela palavra, que possam denunciar o pecado e dizer isso é pecado e continua sendo pecado, e Deus não compactua com coisas erradas. Para isso a gente tem que se limpar. Para isso o mundo tem que olhar para mim, para você e não ver nada errado. O mundo tem que olhar para nossas obras, nossas atitudes e ver que você não tem nada errado, ver que você não está preso a nada, porque senão nós não temos essa moral. Aí o diabo vai dizer, como diz o capítulo 7, Jesus falou para os discípulos: como você pode querer tirar o cisco do olho? Aí você vê pastores, nos anos anteriores, que foram presos por desvio de verba. A igreja tem poder, a igreja de Cristo, mas se ela se sujar e se corromper, qual é a moral? É por isso que o diabo, a mesma artimanha que ele usou com Eva, a conversa com Eva, ele faz no dia de hoje. Aí você diz: não peco, não adultero, não faço coisas erradas. Mas muitas das vezes ciramos contra nossos irmãos. Muitas das vezes temos desejo de vingança contra alguém que não teme a Deus. Muitas vezes alguém nos ofende lá fora, ou alguém que nem teme a Deus, e a gente diz: eu odeio aquela pessoa. E Jesus falou que todo pecado procede do coração. Um coração cheio de maldade não pode entrar na presença de Deus de jeito nenhum. Aí o diabo prende muita gente. Quando certa feita disseram para Jesus: teus discípulos comem sem lavar as mãos, isso é pecado. No capítulo 15, versículo 18, se você quiser acompanhar. Mas o que sai da boca procede do coração, e isto postima o homem, porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Olha só o que o Senhor está dizendo. Do coração procede, do coração, o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. E o que sai do coração, olha o que está dizendo aqui: do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios. Quer dizer que antes de você matar alguém fisicamente, se você teve o desejo, Jesus falou que se nós sentimos ira, e essa ira que ele está falando não é um sentimento que vem e passa, é a ira que você alimenta, você já matou aquela pessoa, você é homicida. Olha como que a Bíblia leva a certos pontos, e Deus não está negociando sua palavra. É por isso que o Senhor está dizendo aqui: o que contamina o homem é o que sai do coração, porque antes dele realizar aquilo, ele teve um pensamento. Antes de ele realizar aquilo, ele desejou, ele alimentou. Veio uma seta, veio um pensamento, veio um desejo, e ele não passou, ele alimentou aquilo. E aí que vem as mortes, adultério. É por isso que o Senhor está dizendo: aquele que olhar cobiçoso para uma mulher, a fim de desejar possuí-la, já pecou contra ela, porque ele fará de tudo para realizar. É por isso que Paulo diz: irai-vos,
mas não pequeis. Quando Caim irou-se contra o irmão, Deus desceu e falou para Caim: Caim, se fizeste o bem, não haveria aceitação para ti? Ele nem deu ouvido para o Senhor. Depois que passou um tempo, ele foi e matou o irmão. Ou seja, quando ele não deu crédito a Deus, ele desejou alimentar a ira, ele foi e consumiu aquela ira, matando o seu irmão. E o preço foi muito alto que ele teve que pagar depois. Sabe o que isso quer dizer? O diabo, ele vai lutar constantemente para tentar sujar você. E como que ele te suja? Não é só você cometendo pecado. Não é só você cometendo atos que alguém vai olhar e dizer: olha o que o fulano fez. Mas é muitas vezes, é quando você tem a palavra de Deus, sabe o que tem que fazer, e você se nega a falar o que é correto e o que é certo. É quando nós ouvimos certo tipo de situações que nós deveríamos se posicionar e dizer: isso não é agradável a Deus, isso não quero participar disso, não participo daquilo, porque isso não é bom diante do olhar de Deus. É por isso que nós precisamos a cada dia limpar cada dia mais as nossas vidas. Jesus olhava para os escribas e fariseus e disseram: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. No capítulo 5 de Mateus, o Senhor diz que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus, tem que ser maior, mais alto, melhor. Isso quer dizer, como a gente canta aquele corinho quase todos os dias: Senhor, limpa o meu coração. Limpa, porque todos os dias acontecem no percurso da nossa vida, nós encontramos situações difíceis, nós encontramos pessoas que vão nos ferir, que vão falar palavras que não nos agradam. No decorrer da vida, nós vamos ter nossas pendências uns com os outros. No decorrer da vida, a Bíblia, próprio Jesus falou: é lícito que entre a ofensa, é lícito que entre os escândalos. Isso quer dizer que no decorrer da tua vida, meu irmão, pessoas vão te decepcionar, pessoas vão te trair, pessoas vão falar mal de você, pessoas vão falar tantas coisas que não é verdade contra você. Mas o que nós temos que entender é que quem nós somos diante das lutas e perseguições, quem nós somos quando alguém que é ímpio, não serve a Deus, fala mal de você. O que é que você faz? Qual é a tua atitude? Será que você vai dizer pagar na mesma moeda, ou você vai entender o que Jesus disse? Jesus disse: se alguém te ofender, se alguém bater na sua face direita, oferece a ele a esquerda. Paulo diz: se o teu inimigo tiver fome, dá ele de comer, dá ele de beber. Se o teu inimigo tiver sede, dá ele de beber. Fazendo assim, amontoará a brasa viva sobre a sua cabeça. Não vos deixais ser vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem. Isso é difícil, mas é necessário, porque senão a gente acaba por se contaminar. Eu sempre digo: o diabo não precisa de uma porta, ele precisa de uma brecha. É algo que não deveria ser feito. É alguém que faz um certo comentário e você, às vezes, por não vigiar, você acaba perdendo tua bênção. E a gente precisa entender que o diabo só precisa de uma brecha para nos destruir, para sujar o coração. Aí você vive a tua vida magoado com alguém que te ofendeu. Aí você está na igreja, mas não perdoa alguém da tua família. Aí você está em conflito com alguém no teu trabalho. Aí você está enroscado com certas situações que só de você lembrar já te causa ira. Só de você lembrar do nome da pessoa já te causa raiva. E o diabo está batendo palma dizendo: enquanto ele estiver com isso, ele não pode entrar na presença de Deus. Enquanto ele estiver com isso, não pode entrar na presença de Deus. Isso aí é o mínimo, porque até aqui, se nós nos converter de todo o coração, Deus pode tirar. O pior disso é se eu morrer hoje e chegar na porta do céu e o Senhor dizer: aqui você não pode entrar, porque praticaste a iniquidade. Esse é o maior problema, meus irmãos, e por isso nós precisamos limpar o nosso coração, não deixar que o diabo consiga jogar lixo em nossos corações. Palavras que não agradam, palavras que não vão nos edificar, comentários, até mesmo amizades que não nos edificam. O melhor amigo é aquele que te convida para orar. O melhor amigo é aquele que te convida para ler a Bíblia. Só a mudança na vida de alguém quando esta pessoa ora. Só a mudança na vida de alguém quando a leitura da Bíblia se tornar prioridade. O problema é que Paulo diz que estamos lutando
gente quer vencer no grito, a gente quer vencer em palavras bonitas, mas só se vence com oração, só se vence consagrando a sua vida. De outra maneira nós não vencemos. Paulo fala que a nossa luta ela é travada, e as nossas, o mesmo apóstolo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais. Por isso quem não vence, não diz que não vence, diz que não ora. Ah, mas eu estou nessa situação, quanto tempo você ora? Ah, mas eu estou sofrendo. Aí a gente olha para a nossa vida e diz: eu estou sofrendo, eu estou vivendo dessa forma. E aí a gente começa a fazer uma lista de Hebreus capítulo 11, se não me engano, sobre os heróis da fé. Uns foram torturados, uns foram cerrados ao meio, uns foram decapitados, mortos a fio da espada, uns foram mortos de formas terríveis. Aí se o Senhor chega para mim e diz que estou sofrendo, porque está sofrendo porque alguém falou mal de mim. Eu estou sofrendo porque eu não tive uma oportunidade. Eu estou sofrendo porque eu não participo do grupo A, do grupo B, do grupo C. Nós precisamos começar a entender que somos soldados de Cristo. E no exército não há tempo de nós ficarmos vitimizando. Precisamos olhar para o comandante e dizer: Senhor, conta comigo, porque eu sou soldado deste exército e eu quero chegar no final. Nós precisamos nos revestir. Paulo disse: no demais, irmãos meus, revestivos no Senhor e na força do seu poder. Ele está dizendo: nós precisamos tomar a armadura de Deus, vestir a armadura de Deus para vencer esta peleja, meu irmão. Temos que estar revestido com a armadura de Deus para que possamos estar firmes. A luta nossa é diária. E eu pergunto para você: se nós estamos lutando diariamente contra potestade e principado, quando que você está enfrentando isso? Quando que você vence o diabo, vence os demônios? Não é através, quando ele, muitas das vezes ele usa pessoas para te destruir, para te derrubar, para fazer você desanimar. Mas o que você faz? Esses dias eu orava a Deus e aí nós precisamos ter esse momento de falar com Deus. Às vezes vem situações, palavras, comentário que de fato nos ofende ou até mesmo nos deixa triste. Mas como que você reage a isso? Mateus 6,6 é a dica, é o mandamento. Entra no teu quarto, fecha a sua porta e ora. A ofensa vai chegar, alguém vai ser usado por Deus ou pelo diabo, sei lá, e vai falar alguma coisa contra você. Mas aí que você consegue entrar diante de Deus e colocar diante dele e dizer: Deus, o Senhor conhece, o Senhor sabe. Deus, não deixa o meu coração se azedar, não deixa, Senhor, eu agir da mesma maneira. Sabe por quê? Porque você é luz, eles são trevas. Você carrega em você a paz que vem de Deus. Não se deixe ser vencido pelo mal. Vença o mal com o bem. Comece a se posicionar e dizer: Deus, eu preciso ser a diferença, Senhor. Eu sei que não é fácil, mas é nós se posicionarmos. Alguém vai muitas pessoas no da tua caminhada vão ser usadas, como eu disse, por Deus ou pelo diabo. Lembra de Penina? A Bíblia diz que Penina provocava Ana. Penina fazia com que Ana se sentisse mal todos os dias, até que um dia eles foram a Siló e Ana disse: hoje eu preciso falar com Deus. E ela foi, diante do templo, ela orou. Deixa eu perguntar para você: Penina é de Deus ou é do diabo? Penina do diabo. Às vezes foi Deus usando aquela situação para levar Ana ao pé do altar para orar. Então, diferente de quem é usado da forma que for, qual é o propósito? Levar você à oração, levar você a dobrar teu joelho e dizer: Deus, o Senhor é que julga minhas causas. Senhor, eu não quero, fulano falando, deixa eu te falar, o problema é dele. Senhor, eu não quero ser igual, eu não quero fazer o mesmo, porque eu sei que eu sou sal e sou luz. Eu não quero perder a essência, o sabor que é o sal. Não, Senhor, e não que importa se alguém caiu da graça, não importa, Senhor, eu quero permanecer na tua presença. Então limpa o meu coração, limpa, Senhor, a minha mente. Não deixa que essas setas malignas consigam me vencer, Senhor. Sabe por quê? Porque quando Ana chegou ao pé do altar, ela orou e Deus recebeu a oração dela. Penina foi um instrumento que Deus usou para levar ela à oração.
Agora, nós cantamos aqui: Senhor, quebra a minha vida, me faz um vaso novo. Senhor, eu quero ser usado nas tuas mãos. E a gente não tem noção do caminho que a gente tem que trilhar para ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Aí vem a pequena luta, e a gente faz, como diz o hino do Tito, qualquer grão de areia se transforma numa grande montanha. A gente se desespera, grita, chora, se vitimiza. E eu sempre digo aqui, repito: Deus não se move com dó ou com pena, Deus se move por fé. Deus olha para nós, mesmo que nosso sofrimento seja de tamanho, o que Ele quer não é que você entre em desespero e colapso. Ele quer simplesmente que você dobre o teu joelho e diga: Deus, eu não aguento, me ajuda. E é ali que você vai ouvir a voz de Deus. É ali, no teu quarto, no teu particular com Deus, que Deus vai se manifestar para você e vai te dar forças para você conseguir vencer. Porque é a fé que move Deus. Paulo diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque para se aproximar dele tem que ter fé. É por isso que a luta, ela vem para mim, ela vem para você. Depende aonde Deus vai te levar, a tua luta será maior do que a minha. Depende aonde Deus vai te levar, a tua batalha será mais difícil do que a minha. Só que nós temos o mesmo Deus que tem poder de te ajudar nessa situação que você está vivendo. Só que parte de nós entendermos que Deus está no controle das nossas vidas. Vale de nós se colocarmos de pé e dizer: Deus, eu pedi para o Senhor quebrar minha vida, Senhor. Está doendo, mas eu vou continuar no caminho. Estou sofrendo, mas eu não desisto, não largo tua cruz. Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, mesmo em prisão, mesmo sofrendo açoites, mesmo sendo muitas vezes levado injustamente, mas mesmo assim no final ele diz: Senhor, a mesma fé que eu comecei, ainda eu tenho ela. Porque as lutas, ele fala em Romanos 8:18, que eu estou certo que as aflições desse tempo presente não são comparadas com a glória que há de nos ser revelada. A luta que você enfrenta, você pode achar que é um grande gigante, porque sem Deus, ou sem entender que Deus está no controle, nós tememos. Mas quando a gente ora, a gente sai da oração como Davi, que olhou o gigante e disse: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Quando a gente busca a Deus, Deus nos dá estratégia e nos dá forças para vencer. Por isso, meu irmão, assim como diante de Jesus está dois tipos de pessoa que precisava de perdão e de libertação: os escribas e fariseus que estavam no pecado escondido, e a mulher adúltera. Quando eles vão embora, o Senhor olha para ela e diz: vai, não peques mais. Ele dá a ela uma nova oportunidade. Ele está se revelando a ela como Redentor, como Salvador. Isso quer dizer que todos os dias nós temos uma oportunidade de fazer tudo diferente. Eu não sei o que você tem feito até aqui, que não tem dado certo, mas todos os dias Deus nos dá uma nova oportunidade para fazer diferente. O que você fez ontem, o que você deixou de fazer, a vida, quem sabe, que você tem levado longe de Deus, as atitudes que não têm agradado a Deus, as palavras que têm saído da boca que não agradam a Deus, quem sabe as companhias, as amizades que não agradam ao Senhor, tudo isso, Deus nos dá uma nova oportunidade para fazer tudo diferente. O mais interessante é que para a gente fazer isso, para que a gente possa viver a vontade de Deus, nós temos que tomar decisões. Paulo, ele diz que ele parece que vê os últimos dias. 2 Coríntios capítulo 11, o último versículo que eu quero ler com você. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Eu temo que a serpente, assim como enganou Eva, ela também, com a sua astúcia, ela venha corromper os vossos sentidos, ou o vosso entendimento. O diabo trabalha nessa linha, nessa área. Porque se ele cegar o teu entendimento, acabou. É por isso que Paulo diz: e com isso você se aparte da simplicidade que é em Cristo. A igreja venceu até aqui,
Porque a igreja tinha o hábito de orar a Deus. A igreja venceu até aqui, porque existiam mulheres de oração que dobravam seus joelhos para que Deus salvasse os seus esposos. A igreja venceu até aqui, em plena na história, porque sempre tinha um grupo de pessoas que estavam dentro da igreja, clamando a Deus por sua nação e pelo seu povo. E quando o inimigo ataca, o que ele quer é destruir o nosso entendimento. E a primeira coisa que deixamos de fazer, como ele fez com Eva, a conversa de Eva com a serpente, não foi do dia para a noite. A conversa da serpente não foi ela chegar e oferecer o fruto. A conversa da serpente foi se associar a Eva. Eu imagino que alguns dias a conversa foi indo, até o ponto que ela disse, depois que conseguiu a confiança da mulher, ele disse: é verdade esse negócio que você não pode comer o fruto? E como a amizade já estava muito tempo, acho que na verdade não é isso. Nós podemos comer de todas as árvores, só no meio do jardim. E ela diz: é mentira. Deus está mentindo. E aí a Bíblia diz o quê? Que ela induziu Eva a comer o fruto. Depois que a serpente falou com Eva, ela olhou para o fruto, diz o texto, que ela olhou e viu que o fruto era agradável. Todos os tempos que ela passou ali, ela nunca desejou comer o fruto, ela nunca desejou comer aquela fruta. Não, mas depois da conversa com a serpente, ela olha e deseja. Porque o diabo trabalha o que? Na mente. É por isso que depende do que você escuta todos os dias, depende de que tipo de conversa você participa todos os dias. Isso pode manipular tua mente, isso pode cauterizar tua mente. É por isso que não existe nenhuma condição de você associar-se. Muitas das vezes as pessoas que não têm a sua vida diante da palavra de Deus, porque o jeito de conversa é outro. Porque quando nós se reunimos para falar das coisas de Deus, ou para conversar com um ou com o outro, muitas nossas palavras têm que ser palavras boas. O próprio Jesus falou: o homem do seu bom tesouro tira coisas boas. E é tão bom você conversar com pessoas que têm coisas boas. Mas ele também disse: o homem mau tira do seu coração coisas más. São palavras agressivas, são palavras tóxicas, são palavras que degrinem a imagem do outro, são palavras que diminuem o outro, são palavras de maldade, são palavras de ira. Isso não agrada a Deus. Por isso, meus irmãos, vamos pedir para Deus todos os dias: limpa o meu coração, Senhor, para que eu possa entrar na sua presença. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Quando ele diz ninguém, ele está dizendo ninguém. Não é pastor, não é presbítero, não, ninguém. E seguir a paz e a santificação. Sabe o que é santificação? Santificação é o caminho que nos leva a Cristo. Todo dia, todo dia. É você buscar a fazer a diferença. É você dobrar o teu joelho uma vez no dia, se for. Se você está começando, uma vez no dia. Se você é um crente que já está na caminhada há algum tempo, nós precisamos orar cada vez mais. É você ter comprometimento com oração e com leitura da Bíblia. Nós estamos estudando a escola bíblica na quarta-feira, e a nossa primeira lição diz que não haverá avivamento, não existe avivamento sem oração. A segunda lição diz: não existe avivamento sem leitura da Bíblia. O que é isso? É o que o próprio texto diz, que o diabo enganaria as pessoas como a serpente, e ele faria com que essas pessoas se afastassem da simplicidade do Evangelho. Porque isso é simplicidade, é orar, é ler a palavra de Deus, para que nós possamos ter nosso coração limpo, nossas mãos limpas e nosso coração puro. Enquanto por um lado os escribas e fariseus soltam as pedras e vão embora sem perdão, porque não reconhecem aquela mulher, Jesus olha para ela e diz: onde estão os acusadores? Ah, Senhor, foram todos embora. Nenhum te condenou? Não, Senhor. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais, não pratiques esse ato. E ela vai em paz. Porque ela, mesmo sendo pega no ato, ela entende que Jesus lhe deu uma nova oportunidade.
Meu amigo, meu irmão, não espere chegar nos finais da sua vida para entender isso. Não espere ver alguém estar em certa situação para você dizer, ou você entender, que todos os dias Deus quer mudar nossa vida e nossa história. Tem muitas pessoas, por rejeitarem a palavra de Deus, se encontram em situações tão difíceis porque rejeitaram esta oportunidade que Jesus lhe deu. E nesta noite Deus nos traz aqui para lhe dizer, não importa qual foi o seu pecado, se hoje você ouvir a voz de Deus, Deus te perdoa. Faz tudo diferente. Tem hábitos que nós fazemos que não dá certo, porque não está diante da palavra de Deus. Eu disse isso, repito, não tem jeitinho. Se nós queremos vencer, não tem jeitinho. É oração, é leitura da Bíblia, é buscarmos a Deus, buscar enquanto se pode achar, é entrar, fechar nossa porta, porque Deus permite o sofrimento, que é para nós fecharmos a nossa porta e orar a Deus, gritar se for preciso, chorar se for preciso, já que às vezes não fazemos isso na igreja, nós precisamos gritar e dizer, Senhor, me socorre, me ajuda. Porque Deus permite que os amigos se afastem, é porque tem muitas vezes que em vez de irmos a buscar a palavra de Deus e ser alimentado pela palavra, a gente tem um monte de amigo que pode nos dar conselho, e às vezes não tem nada a ver com a Bíblia. E aí Deus permite que muitos se afastem para você ficar sozinho e nesta hora você entender que Jesus é o nosso melhor amigo. Às vezes Ele quer falar conosco, mas Ele fala, a gente não ouve, porque a gente está ouvindo um monte de voz. A gente pede opinião para tanta gente e se esquece do nosso Senhor. Esquece de dobrar nossos joelhos e dizer, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é a direção que o Senhor quer me dar? Se a maioria dos teus amigos direcionarem você para algo, e Jesus falar ao contrário, siga a palavra dele, porque ele sabe o que está fazendo. Mas às vezes nós nos preocupamos tanto com outras coisas, esquecemos da principal, que é ouvir Jesus. Eu quero convidar você a se colocar de pé nesta noite. Eu quero fazer uma oração com você. Deus é o Deus de novas oportunidades. Eu não sei como está a tua vida espiritual, não sei como está a tua vida sentimental, mas Deus te trouxe aqui esta noite para dizer, tudo pode ser diferente, a partir de um posicionamento seu a partir de agora. Não importa se você entrou aqui como esses escribas, que ninguém sabe o que você fez no teu oculto, no teu particular. Ninguém sabe muitas vezes o sentimento que você tem contrário a alguém. Mas Deus esta noite quer te dar uma nova oportunidade. Deus quer arrancar esta mágoa do seu coração se você deixar. Deus está nos dando uma oportunidade hoje única, meu irmão, de poder ter paz. Um dos frutos do Espírito é paz. Quem sabe você pode dizer, eu não consigo ter paz, eu não consigo ter alegria, tem hora que o desespero bate de forma tão forte. Mas nesta noite Jesus está aqui como o príncipe da paz, para te dar uma paz verdadeira. Mas se você ouvir a sua voz, fecha os teus olhos.